nós em terra estranhos, no mundo depravado, que devemos mostrar, viver a diferença e fazer a diferença. Os irmãos estão entendendo? Então, a importância de nós lermos esse livro agora. Nós temos até o mês de março para nós ler esse livro, e dentro da lição nós vamos estar investigando. Eu aprendi coisas extraordinárias nesse livro. Aonde foi, por que foi, o que foi que o rei fez, o que o rei deixou de fazer, o que foi que Vasti fez. Vasti simplesmente não quis ser uma mulher depravada, não quis dançar perante os estrangeiros que o rei estava ostentando lá. O rei embriagado, bêbado, não tem juízo. Quando ela viu que o rei queria expor ela perante os estrangeiros, ela recuou, ela não aceitou. E aquela mulher agiu de forma sábia e não abriu mão dos seus princípios. E aquilo traz o que para nós hoje? A verdade, nada mais do que a verdade. E que uma oportunidade gera milhares de outras oportunidades nas nossas vidas. Vamos ter o orgulho de dispensar alguma oportunidade em nossas vidas, que talvez nunca mais apareça outra oportunidade como esta. Então, meus irmãos, vamos tirar um momento para nós estar lendo o livro de Esther, com paciência, o passo a passo. Que nunca mais eu vou precisar de ler o livro de Esther, nunca mais. Por quê? Porque eu fiz um trabalho científico, e quando falasse no livro de Esther, quem estiver falando não tiver propriedade do que está falando, pode até passar vergonha, porque quem fez um trabalho científico que pesquisou a fundo, ele não esquece mais. Por que ele não esquece mais? Porque ele construiu o seu conhecimento. A igreja de pé, por favor. Passar aqui o pastor para poder proceder. Pastor, Pai do Senhor, passar, né? Vai pegar algum. Com muita alegria eu desejo cumprimentar os amados e queridos irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Aleluia, louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Queridos, em pé como nós estamos, abram, pois, por gentileza, no livro onde nós estamos estudando, Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Já estamos no terceiro estudo aqui, falando subordinado ao tema a excelência do serviço cristão. A excelência do serviço cristão. Livro de Neemias, capítulo de número 2. Os irmãos que encontraram, digam amém. Hoje nós vamos ler, queridos, o capítulo 1. Nós sempre tomamos como base o capítulo 2. Eu vou estar lendo a partir do verso 1, do versículo 1. Neemias, capítulo 1, versículo de número 1 a seguir, que diz-nos da seguinte forma: palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que estavam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria,
e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, ausentei-me e chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai. Vamos estar orando, meus irmãos. Soberano Deus, eterno e bendito Pai, Deus de infinita glória, grande poder e majestade, em tua presença, Senhor, tal como nós estamos, mais uma vez em tua casa, aqui no templo, para aprendermos um pouquinho mais da tua palavra. Queira o teu Espírito, que é santo, Senhor, apoderar-se de nós de tal forma, Pai, que possamos por ti sermos instruídos, moldados através da tua palavra, ensinados e confortados e consolados pelo teu Espírito, que é santo. Que cada um dos teus filhos que aqui nesta noite estão possam ser por ti abençoado, e aquele que nos ouve e que nos vê, ó Pai, aonde eles se encontram nesse momento, por ti também possam ser grandissimamente abençoados, edificados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, assim nos abençoa, Senhor. Amém. Queridos, tomai assento, ficai à vontade, na liberdade do Espírito Santo de Deus. Pode colocar já o primeiro slide, de onde nós paramos na última aula em que nós estivemos falando aqui sobre este tema, a excelência do serviço cristão. Hoje nós vamos estar aqui dando continuidade nesse slide já aqui, aonde devemos fazer o nosso trabalho com excelência. O rapaz que digitou para mim esqueceu ali do aonde deveria estar. Devemos fazer o nosso trabalho com excelência. Ficou faltando ali mas os irmãos entendem. Nós devemos fazer o trabalho de Deus, e o trabalho aonde nós estamos, de que forma, irmãos? Com excelência. E o que é excelência? Segundo o dicionário Priberan, excelência é aquilo que possui um grau de elevada perfeição. Excelência é aquilo que possui um grau de elevada perfeição. E é nesta perfeição, neste grau de elevada perfeição, que cada um de nós, crentes, cristãos, na pessoa bendita de Cristo Jesus, devemos exercer a obra de Deus, quer seja aqui na igreja também, ou no nosso trabalho secular. Depois, mais na frente ainda, nós vamos observar e ver que no trabalho secular também nós honramos a Deus com este nosso serviço prestado, pois tudo quanto nós vamos fazer, precisamos fazê-lo com excelência. Neste texto em que nós acabamos de ler, irmão, se você correr um pouquinho mais, lá para o capítulo de número 2, você vai encontrar um momento específico. Até onde nós lemos aqui, vai falar do momento aonde Neemias,
ele tem ciência, é informado por seu irmão. Quando Hanani traz ali as notícias de que estado estava a sua cidade, o seu reino, a sua nação, ao ser informado que os muros estavam completamente destruídos, a cidade de Jerusalém em cinzas, ele, aqui no texto onde nós lemos, diz que ele estava sobremodo triste, que ele estava agora a refletir, e por um determinado momento ele senta, ele para, e agora ele começa a meditar. E quando ele olha que ele está ali em Suzã, na capital, nós estávamos falando agora há pouco lá em Ester, mesmo local onde estava Mardoqueu, que era Suzã, que era essa capital de inverno dos reis persas, e estava ele ali muito bem, estava servindo ali ao rei, mas quando ele observa, e ao ser informado de que o povo estava sobremodo triste, de que a cidade de Jerusalém, a casa do Senhor estava destruída ali, então ele se entristece sobremodo, o seu coração fica muito triste, então ele chora, ele pranteia, mas ele para por aí? Não, depois de chorar, depois de prantear, ele resolve agora tomar uma atitude. E qual foi esta atitude? A atitude que ele toma agora é de orar aos pés do Senhor. E o interessante é que todas as vezes que nós oramos a Deus, que nós apresentamos a nossa vida diante do altar do Senhor, algo de extraordinário sempre acontece. O ápice de todos os grandes homens de Deus ao longo da história, ele se deu nos momentos em que eles estavam de joelhos, porque de joelho é melhor, é de joelho que a igreja vence, é de joelho que o povo de Deus continua de pé, é de joelho que nós mantemos a nossa família em pé, é de joelho que o pai e a mãe conseguem manter os filhos no caminho do Senhor e vencer todos os obstáculos e barreiras. Então, o joelho, meus amados e queridos irmãos, é nesses joelhos aonde nós obtemos as nossas maiores vitórias. Por quê? A nossa vitória, ela vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Agora olhe para cá. Esse homem, ele prestava um serviço com excelência ali no palácio aonde estavam os reis Artaxerxes, sim ou não? Vocês acham que Neemias prestava um grande trabalho? Qual era o trabalho aqui de Neemias? Alguém consegue se lembrar? O trabalho de Neemias? O que ele fazia? Servia ao rei. Ele era copeiro. E o que um copeiro do rei fazia? Era uma das, irmãos, funções mais nobres que existia, porque o copeiro, todas as vezes, ou toda bebida que o rei fosse comer, primeiro quem bebia dessa bebida era ele. Por quê? Vai que está contaminado, vai que porventura possa estar envenenado. Então quem morria? Era o copeiro do rei. Contudo, era muito bem remunerado, era um homem da mais alta confiança, tinha que ter um caráter ilibado, tinha que ser íntegro, tinha que ter um propósito de fidelidade com a coroa, extremamente grande. Então ele só conseguiu estar nesta posição, que era por demais honrosa, e era considerado como um oficial de primeira patente, dentro do reino, dentro ali dos palácios. Sobremodo reconhecido era o trabalho de Neemias. Há quem diga que inclusive era o homem de maior confiança do rei. Olha o trabalho de excelência, pastor Jackson, que esse homem prestava. Que trabalho de excelência, copeiro do rei. Então preste bastante atenção que ele só chegou a essa elevadíssima condição porque ele fazia o seu trabalho com excelência. Agora existem alguns segredos e talvez eu não tenha condições de me ater aqui por muito tempo, mas uma das características
que esse homem exercia o seu trabalho aqui. Pode passar, deixa eu só ler essa parte aqui para os irmãos. Pode passar, porque aqui vai estar falando do trabalho que foi feito lá no Jardim do Éden, e eu quero já passar para esse slide aqui. Devemos fazer o nosso trabalho de que forma, irmãos? Devemos fazer o nosso trabalho de que forma? Devemos fazer o trabalho com? Devemos fazer o trabalho com? Agora olhe para cá um detalhe, a forma como esse homem exercia o seu trabalho. Neemias capítulo 2, verso de número 1, no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir o vinho ao rei, tomei-o e o dei a ele, porém eu nunca estivera triste diante dele. Perceberam? Quando ele vai servir ao rei, primeiro ele toma, perceberam aí? Primeiro eu tomei, depois entreguei ao rei, porque essa era a função dele. Agora, ele pela primeira vez, em todo o tempo que ele servira ao rei, e foram longos anos servindo a este rei, pela primeira vez diante do rei, ele está com uma postura diferente. Ele mesmo aqui vai dizer que ele nunca estivera triste diante do rei. Agora olhe para cá. Esse homem fazia um serviço com excelência. E ele fazia de que forma? Com alegria, sim ou não? Vocês acham que ele fazia o trabalho dele com alegria, sim ou não? Então ele fazia o trabalho dele com alegria. E mais interessante, o rei nunca havia visto esse homem triste. Ao longo dos anos, vocês acham sinceramente que Neemias nunca adoeceu? Nesses anos todinho, você acha que esse homem nunca teve uma discussão em casa? Porque casamento, eu só achei muito poucos obreiros ao longo da minha vida que dizem que nunca teve uma discussão com a esposa, né? Então esse homem é quase que um santo, porque esse homem é mais do que um santo. Se ele passa muitos anos casado com a sua mulher e ele nunca teve uma discussão com essa mulher, nunca teve discussão com os filhos, esse homem é quase um santo, irmão. Tem que levar logo para o céu. Ele está desperdiçado nesse mundo. Então você acha que esse homem nunca discutiu com a mulher, nunca teve um problemazinho ali com o filho, ele nunca adoeceu esses anos todinho? Vocês acham que ele adoeceu ou que ele nunca teve problema? Vocês acham que ele teve problema, sim ou não? Teve problema? Vocês acham? Com certeza, irmãos, porque a vida cristã, ao contrário do que alguns ministérios aí apregoam e dizem que se adoecer não é de Deus, Deus não está com ele, se não tiver rico não é de Deus, não está com ele. Irmão, o que seria então de Jó? O que seria de santos homens de Deus na palavra de Deus, que padeceram grandes privações, mas na oração eles venceram todo e qualquer obstáculo e obtiveram vitória. Diferentemente, não seria também aqui para Neemias. Irmãos, ele enfrentava problemas sim, ele tinha luta sim, agora tinha um segredo que o diferenciava: as dificuldades no seu lar, as dificuldades aonde ele estava vivendo, quer seja de saúde, quer seja de problema emocional na sua casa, de ordem financeira, talvez não, mas vários outros problemas ele poderia estar enfrentando. Mas ao longo dos anos, o que nos salta aos olhos é isso daqui, ó: eu nunca estivera triste diante do rei. Fazer o serviço com alegria. Irmãos, agora olhe para cá. Será que você faz igual Neemias faz? Como que é o seu comportamento lá no seu trabalho? As pessoas falam bem de você? Eu não sei vocês, mas eu já trabalhei em repartição em locais em que tinha pessoa que trabalhava, era concursada, há muitos anos trabalhava ali. Irmão, mas a pessoa era tão rabugenta, era tão chata, era tão mal-humorada, ela resmungava tanto, reclamava tanto, que eu me lembro que houve um dia que ela passou uma semana sem aparecer no trabalho, não recebeu uma ligação de ninguém. E sabe como é que o pessoal no trabalho fica? Oh, graças a Deus, mais uma semana que ela não vem.
Oh, meu Deus, podia tirar um dia de licença. Por quê, irmão? A pessoa é chata, atribulada, ela vive murmurando. Ninguém, irmão, sente falta de pessoa murmurenta, pessoa que só reclama. Como é que tem sido o nosso testemunho lá no nosso trabalho? Temos feito um trabalho com excelência, mas não basta fazer um trabalho de excelência. Você precisa fazer um trabalho de excelência e com alegria, porque tem pessoas que até ele faz um bom trabalho, ele até trabalha com dedicação e com esmero, mas é resmungando, é com a cara ruim, é reclamando, é se maldizendo, reclamando do salário, reclamando dos companheiros, é apertando, é sendo sol causticante na vida daquelas pessoas que estão em volta dele. Mas este homem aqui era diferente. Neemias, ele ia sorrindo trabalhar. Nunca este homem sentiu, queridos, tristeza na presença do rei, ou ainda que estivesse triste, ele nunca demonstrou tristeza. Agora entenda uma coisa aqui, deixa eu explicar para vocês. A primeira vez que este homem ficou triste, a primeira vez que ele ficou triste, o que acontece? No versículo 2 de Neemias, de capítulo 2, o versículo 2 do capítulo 2 de Neemias, vai acontecer algo extraordinário, irmão Nicásio, que o rei, que nunca viu aquele homem triste, se preocupa. E por que é que ele se preocupa? No semblante de Neemias, tinha algo diferente. Tinha uma tristeza, irmãos. Aquele homem nunca estivera triste, como estava naquele dia. E por que é que ele estava triste? Por causa desse relato aqui. A cidade de Deus, a Jerusalém, o seu povo estava na penúria. E o que é que ele sentia? Empatia. O que é empatia? É a arte de se colocar no lugar do outro. Neemias era uma pessoa empática. Nós temos três tipos de pessoa: a pessoa simpática, a pessoa antipática. Você já viu? Tem uma pessoa antipática, mas tem aquela pessoa que ela é diferente. Ela consegue se colocar no outro lugar da outra pessoa. Ela tem a empatia. Tem a antipática, tem a pessoa que é empática, querido, que é muito bom. Agora tem outras pessoas que são simpáticas. Então perceberam? Antipática, simpática e empática. Tem alguma diferença? Tem muita diferença. O que é uma pessoa antipática? Aquela que eu acabei de falar, que ninguém suporta, que só reclama, que só murmura, e se passar mal, pode até morrer, e fica lá os bichos comendo na casa, que ninguém sente falta, ninguém liga, vai ficar lá sozinha, e as pessoas às vezes nem vai procurar, não sente falta. Agora você quer ver quando é uma pessoa direita, uma pessoa que está todos os dias ali alegrando o ambiente, fazendo um trabalho com muita alegria, com aquele sorriso maravilhoso, com aquele carisma. Quando ele não vem, diz: rapaz, cadê fulano? Está faltando alguma coisa. O sorriso daquela pessoa que nos contagia. Cadê a fulana de tal? Cadê o fulano de tal? Por que é que ele não veio? Logo vão procurar, vão ligar, vão telefonar. Por quê? Estão sentindo falta. Porque é uma pessoa agradável. A antipática, irmão, ninguém quer estar perto. Coisa ruim é você estar do lado de pessoa antipática. Você começa a sentir uma coisa ruim, aquela pessoa que murmura, que fala mal, que reclama o tempo todo. Ninguém quer estar perto, irmão. Todo mundo quer sair de perto. É antipático por natureza. Coisa triste é quando você encontra uma pessoa antipática. Agora, nessa questão de relacionamento, de que devemos fazer o nosso trabalho com alegria significa dizer com simpatia também. Mas além da simpatia, tem que ter a empatia. Tem uma diferença de empatia para simpatia? Sim ou não? Tem ou não tem? Simpatia, vocês acham que é uma coisa boa? É bom, é maravilhoso. Só que empatia, ela tem um grau mais elevado. É melhor do que simpatia. Vou provar para vocês. O que é uma pessoa simpática? A pessoa simpática é quando você chega para ele e diz: oi, irmã Nicássia, como é que está a senhora? Tudo bem?
A irmã Nicássia, que é muito simpática, e diz: ô pastor Eurípides, que bênção, que alegria, o senhor é uma bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor, o senhor na minha casa, mas é uma alegria, é uma satisfacença, uma, uma coisa memorável ter o senhor aqui, muito simpática, né? Fiquei feliz demais da conta. Aí eu chego, ela está sendo simpática, sim ou não? Está sendo simpática, irmãos. Aí eu pego, digo aqui para ela e digo: ô irmã Nicássia, já que a senhora gosta tanto de mim, eu estou passando por um problema assim, assim e tal e coisa e tal, e é difícil. Está faltando a comida lá em casa, eu estou sem comer, e eu estou procurando trabalho, não encontro, as coisas estão apertadas mesmo, irmã Nicássia. E a irmã Nicássia olhando com atenção diz: pois é, pastor, está assim mesmo. Ô pastor, que dificuldade, né? Coisa mais triste. Não, pastor, mas fique tranquilo, Deus vai fazer a obra, Deus é Deus provedor. Aí quer dizer, aquilo ali foi uma coisa simpática de se dizer? Foi bom de se ouvir? Foi, porque ela foi simpática, mas ainda ela não foi o quê? Empática. O que é o empático? Ela pode estar apenas sendo simpática, mas ela não conseguiu ser empática, porque se ela conseguisse ser empática, diz: ô pastor, o senhor está assim mesmo? Ô pastor, é difícil, mas toma aqui 1 quilo de arroz, eu vou lhe ajudar. É como que diz assim: ô pastor, ô irmã Nicássia, ore por mim. Não, nós vamos orar, Deus vai fazer providência, Deus vai entrar com a providência. Agora eu quero saber se você está disposto a ajoelhar comigo, a orar, a ajudar naquela situação. É aquela pessoa que foi procurar um serviço e você: não, Deus vai lhe abençoar, você foi simpático. Mas se você quiser ser empático, você pega, coloca aquela pessoa dentro do seu carro, ajuda a distribuir agora os currículos dela, você vai em uma empresa, você gasta um dia, aí sim você está sendo empático. O que é o empático? É aquele que consegue se colocar no lugar do outro, é aquele que sente a dor do outro. Eu costumo dizer, muitas coisas me sensibilizam. Às vezes, quando passa uma coisa triste na televisão, de alguém que está passando uma grande dificuldade, aí vem alguém, resolve o problema dele. Quantas vezes muitos de nós não choram com aquilo dali? Você já chorou com esse tipo de coisa? Irmãos, dá uma alegria tão grande, de prazer, de satisfação. Você chora de alegria e chora também de tristeza com a grande calamidade. O que é isso? É empatia. Eu enxergo no olhar do outro, eu consigo me colocar no lugar da outra pessoa, sentir a dor dela, sentir a necessidade, sentir aquilo que ela está precisando. Isto é empatia. É eu me preocupar, é eu sentir a dor do outro. Vocês conseguiram identificar a diferença? Então tem essa diferença: o antipático, o simpático e o empático. Simpático é bom, mas melhor ainda é você ser uma pessoa empática. Daí eu pergunto, meus amados, no seu trabalho, como tem sido o seu ambiente lá no seu ambiente de trabalho? Vamos agora para o próximo slide aqui, por bondade. Devemos fazer o nosso trabalho com... Vamos ler aqui? Vamos mais uma vez? Devemos fazer o nosso trabalho com humildade. Olhe para cá. Provérbios 18:12. Antes da queda, eleva-se o coração do homem, contudo, a honra vai antes da humildade. Provérbios 15:33 diz que a humildade, ela precede a honra. Em Provérbios 29:23 diz que a soberba do homem o abaterá, porém a humilde de espírito, ao seu tempo, Deus o honrará. A humilde de espírito, Deus ao seu tempo o honrará. Isto significa dizer que a humildade, ela sempre vai preceder a honra. A humildade, ela vai sempre adiante da honra. Se você quiser ver ou ser uma pessoa abençoada,
torne-se uma pessoa humilde, torne-se uma pessoa tratável, tenha um espírito humilde. É por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado os pobres de espírito. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurado aos humildes de espírito. É importante nós termos esta humildade, meus amados e queridos irmãos. E o interessante é que, olha só, antes da queda, eleva-se o coração do homem. Esse elevar-se o coração do homem, ele está falando da soberba. Em Tiago, no capítulo 4, verso 6, e o verso 9 também vai falar a respeito disso, que Deus, ele resiste ao soberbo, porém ele dá graça aos humildes. Você vai ver também a palavra de Deus lá em Pedro, dizendo, pois, da seguinte forma: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, e ele ao seu tempo lhe exaltará. Então, se você quer ser honrado, torne-se uma pessoa humilde. Às vezes você pensa e diz assim: olha, eu sou um tipo de pessoa que não levo desaforo para casa. Eu sou uma pessoa desse jeito porque eu sou isso e eu sou aquilo. Eu nasci assim, vou morrer assim. Você já viu esse tipo de gente que tem a síndrome de Gabriela? Você já viu aquela musiquinha que diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim, e Gabriela, aquela coisa toda, aquele negócio, né? Então, quer dizer, nasceu daquele jeito, caminha daquele jeito, é torto do jeito que nasceu, é que nem outros que pegam e dizem: na religião que eu nasci, essa eu vou morrer. Pare com essa bobagem, irmão. Se na religião que tu nasceu vai te levar direitinho para o inferno, para que é que tu quer ir para lá, irmão? Pare com essa bobagem. Então, assim, Deus, ele é perito, Deus é perito em consertar vaso quebrado. Você pode ter certeza, irmão. Por isso que às vezes você diz assim, e a gente fica assustado quando a gente olha lá para o mundo e diz: olha, fulano de tal, um dia desse era cachaceiro, arruaceiro, mulherengo, safado mesmo, e agora está aí na igreja, mudou de vida. Como é que o ser humano muda da água para o vinho desse jeito? É porque Deus, ele é perito em consertar, irmãos, vaso quebrado. Talvez esta pessoa que errou tanto, que pecou tanto, ele está tão feliz, mas tão agradecido por Deus ter salvado ele, restaurado ele, não ter levado em conta a vida de erro, de tanta coisa errada. Ele está tão feliz, irmão, e ele quer, e ele se permite, ele se deixa ser usado por Deus, se deixa ser transformado. Agora, quando o homem, ele acha na sua truculência, no seu espírito, que ele é arrogante, e diz: não, eu nasci assim, eu sou desse jeito, meu pai era desse jeito, eu vou criar meus filhos desse jeito. Mas quem diz que o jeito seu é o jeito certo? Nós não temos esse negócio do nosso jeito, não. Se você quiser olhar para um pai, olhe para o pai que está lá no céu. Nele não tem sombra de variação, nele não há defeito. Quando você tem Deus como parâmetro na sua vida, é maravilhoso, irmão. Mas quando nós tiramos parâmetro alguém ignorante da nossa família, da linhagem da nossa família: meu pai era assim, eu vou ser assim, porque ele me criou assim, eu vou criar meus filhos desta maneira. Pare, querido, com essa bobagem. Se for uma coisa boa, até tudo bem, mas se for uma coisa ruim, e sobretudo, quando é que eu sei que uma coisa é boa e quando ela é ruim? Primeiro, tudo que tiver exaltação, irmão, já não é bom. Sabia disso? Por quê? Antes da queda, eleva-se o coração. Em todos os sentidos, irmãos, a soberba não é boa. A soberba não é boa. Eu digo isso em todos os aspectos. Tem momento da vida da gente que a gente está tão bem, mas tão bem. Você dá uma palavra, a palavra foi tão abençoada, Deus abençoou, batizou com o Espírito Santo. Eu estou falando não é só de coisa ruim, não. Às vezes até as coisas boas que nos acontecem, nós começamos a nos orgulhar daquilo dali. Rapaz, olha, eu estendi as mãos e Deus operou, Deus fez isso e aquilo. Daqui a pouco eu estou me elevando, ó. Eu estou me sentindo a última bolacha do pacote. Palavra melhor do que a minha na igreja? Tem não.
palavra mais bonita do que a rapaz, eu fiz e aconteceu. A pregação, meu irmão, não teve quem ficasse parado, foi um reteté, coisa gloriosa, é porque eu sou eu, né? Palavra que eu dou é diferente, não é igual esses irmãozinhos, não. Eu tenho um grau elevado na igreja. Começa a se empolgar, irmão. Acontece, e às vezes nem diz, mas pensa. Eu tenho muito cuidado, irmão, com relação a isso. Nos momentos que eu achei que eu estava mais crente, foi quando o diabo veio, ó, deu uma rasteira, irmão. Dei com a bunda no chão, quebrei de gueta. E olha que eu estava vindo de uma oração. Olha, não tem nada mais para o cliente se orgulhar quando ele sai, bate no peito, estufa. 6 dias de oração. Passei não sei quantos dias no monte, e orei, e não sei o que, estou poderoso. Irmão, para com essa bobagem, é Jesus que é poderoso. É Ele que faz, é Ele que opera, não tem estrela no negócio de igreja não, Jesus é o que é o grande, não é a palavra do pastor que vai fazer o fogo aqui descer não, o que vai fazer o fogo descer aqui, é a tua expectativa, a vontade que você veio de cultuar e de adorar a Deus. Você vem aqui para a casa do Senhor, não é para assistir espetáculo, de crente pegar bonito, pular para cima, sapatear e rolar não, você vem na expectativa de ser abençoado. Você vem para o culto é para receber, você vem para o culto é para ser abastecido do poder, da graça e da unção, porque aqui o grande não é o pastor, aqui o grande não é líder de Senhor, não é ninguém, o grande é Jesus, e Ele está aqui todo dia. Se você vier para a casa do Senhor, todo dia Ele está aqui, Ele recebe o seu louvor, Ele recebe a sua adoração. Não há porque ninguém de nós aqui ser grande, porque grande é Jesus. Amém, irmão? Os irmãos entenderam? Simples assim, desse jeito, irmão. Que quando a gente começa a se achar estrela demais, ó, aí algo acontece e você fica aí decepcionado. Então eu tenho muita preocupação com esse tipo de coisa. E outras coisas é crente que é santo demais, não sei o que, eu não sei. Pare com essa bobagem, santo é só Deus. Peça pela misericórdia do Senhor. E quando tu vê alguém caído, quando alguém prostrado, vai lá e estende a mão para esse camarada, porque ele é um soldado ferido. É um soldado ferido, mas continua sendo soldado. Faz parte ainda do exército. E se ele faz parte do mesmo exército que você também faz parte, vai lá, estenda a mão, abrace ele. Não jogue pedra, não. Não fique falando mal daquele teu irmão, não. Ajude ele. Estenda a mão para ele. E tenha cuidado para você não cair na mesma mazela que ele. Eu tenho muita dificuldade com esse negócio, irmão, de ver crente jogando pedra nos outros. Preste bastante atenção, dos tempos que vocês estão aqui, que dia que você já viu eu pegando uma pedra para arriar na cabeça de alguém que já está caído? Que dia que vocês já viram eu abrindo a boca aqui para atestar ou falar alguma coisa contra o pastor dessa igreja, que já foi quem me antecedeu por isso ou por aquilo? Irmão, se alguém errou, eu vou ter cuidado. Meu Deus do céu, olha, eu não sou melhor que ele não, e ele fez, eu vou pegar, ter cuidado para naquele erro eu não cometer, irmão. Mas vou jogar pedra? Para quê, irmãos? Bater no peito? Para quê? Supercrente não existe não. Superpoder, aí só é dado para Jesus, querido. Nós devemos ter um coração humilde. Por quê? A humildade precede a honra. Tem pessoa que quer ser, você já viu? Quer ser honrado, mas não tem humildade. Irmão, vai morrer e não vai ser honrado. Vai viver a vida decepcionado, porque ele está envaidecido. Eu sou o todo-poderoso, eu que mereço. A gente tem que parar com isso, irmãos. Você pode ter certeza, se você prestar um relevante trabalho aqui, é a Bíblia que diz, não sou eu não. Diz que ao seu tempo, Deus vai recompensar todo o bem que você tiver feito. Gálatas 6:9 fala a respeito disso. Medite lá, que você vai prestar atenção a respeito disso. Agora, olhe para cá. Um dos textos que me chama muito a atenção, Miqueias, no capítulo de número 4, e o versículo de número 6. Em sua essência, na linguagem de hoje, ele vai ser traduzido da seguinte forma. E aqui, eu até vou puxar aqui, ó. Daí eu te pergunto, eu estou fazendo uma pergunta, eu escrevi aqui para vocês. Daí eu pergunto agora para vocês. Sem humildade, é possível o homem andar na presença de Deus? Vocês acham? Sem humildade, é possível alguém conseguir andar na presença de Deus?
Vocês acham sim ou não? Irmãos, sem humildade é impossível o homem andar a Deus. Por quê? Miqueias 6, 4 e 6 vai falar de que a única forma do homem andar com Deus é se o homem andar humildemente com Ele. A única forma do homem andar com Deus é se o homem andar humildemente com Ele. A única forma, queridos. Se você se exaltar, você está se distanciando de Deus. Agora, quando eu sou humilde de espírito, eu me aproximo dele e eu sou chamado filho de Deus. Mas se eu me exaltar, Deus se afasta de mim, porque existe um grau de diferenciação muito grande que nos impede de estar na presença do Senhor quando nós, desta forma, nós procedemos. Temos que ter muito cuidado com relação a todas estas questões aí. Fazer a obra de Deus, fazer o trabalho de Deus com alegria. Tem gente, irmãos, que ele é tão pequena, mas tão pequena, que ele acha que para crescer ele precisa humilhar o outro. Ele precisa rebaixar o outro. Sabia disso? Tem gente tão pequena, mas tão pequena mesmo, que para crescer, ele acha que tem que diminuir, ele tem que falar mal do outro, ele tem que puxar o tapete do outro, porque só assim ele é tão inseguro, só dessa forma que ele se sente superior ao outro, diminui o outro para ele tornar a crescer. Paulo, irmãos, era tão grande que começava pelo nome, que o nome dele era pequeno. Por que Paulo era grande? Porque ele sabia que era pequeno. Então, quando você vê uma pessoa grande, é que ele tem consciência dentro de si que ele é pequeno. E grande é só Deus. Porque quando nós sabemos que somos pequenos, que somos limitados, que somos finitos, aí nós crescemos. Temos condição de crescer. Mas só crescemos ao ponto aonde chega a graça de Jesus. Aí nós entendemos que quando João olha para Jesus, que o ministério dele era maravilhoso, quando Jesus agora vem para ser batizado por ele, o próprio João diz assim: olha, importa que ele cresça e que eu diminua. E quanto mais você diminui, mais você se aproxima de Deus. Quanto mais você se diminui e exalta o nome de Deus, mais você fica perto dele e você é abençoado. Não há obstáculo que possa lhe parar de conquistar a tua bênção e conquistar a tua vitória. Nada consegue parar um crente humilde, cheio da graça e da unção do Senhor. Para você ter uma ideia, a origem, por exemplo, da palavra humildade, ela provém do latim humus, que tem a ver com ser humano, e esse ser humano que vai voltar ao pó da terra. Então esta terra, ao pó, nós um dia retornaremos. Não há por que nós termos orgulho disso daí não. Então somos finitos, a nossa natureza é pequena, mas um dia, quando nós chegarmos à perfeição e tivermos um corpo incorruptível, aí sim, nós teremos a nossa eternidade, e para sempre nós glorificaremos ao nome do Senhor, exaltando ao nome dele. Amém, queridos? Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina de eternidade a eternidade. Próximo slide, por bondade. Próximo slide. O que quer que o discípulo de Jesus faça, deve ser feito como que ao Romanos 14, versículo 7 e versículo 9. O que quer que o discípulo de Jesus faça, deve ser feito como que ao Senhor. Romanos capítulo de número 14 e o versículo de número 7 ao 9. Agora, olhe, preste bastante atenção, este comentário aqui de William Barclay. Ele vai falar aqui: a convicção do trabalhador cristão é de que cada uma das peças de trabalho que produz deve ser bem executada, como que para mostrar ao Senhor. É este mesmo homem que também ele vai fazer um comentário e diz que quando nós vamos fazer uma comida, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós devemos fazer como que fosse ao Senhor. Aí ele explica, por exemplo, quando você vai receber uma pessoa em sua casa, preste bastante atenção. Se eu for receber, por exemplo, a irmã da Luz, lá em minha casa, como é que eu devo receber a irmã da Luz? Como que eu estivesse recebendo Jesus. Eu vou fazer um jantar para a irmã da Luz
como que eu estivesse fazendo o jantar para Jesus. Agora eu lhe pergunto, quando você convida e quando você recebe alguém na sua casa, você está recebendo aquela pessoa como que se fosse Jesus? Sinceramente, irmão, se você souber assim, Jesus vai vir almoçar na minha casa hoje, você não ia preparar a melhor comida, você não ia fazer com amor, com carinho, a sua casa, irmão, ia estar brilhando. Era um motivo de honra ou não era? Motivo de honra. Então é dessa forma que Deus quer que a gente faça, como que estivesse fazendo para o Senhor, porque quando a gente sabe que é para Deus, a gente faz com alegria, a gente faz com ânimo. Quando a gente vai fazer qualquer trabalho também é dessa forma. Próximo slide, meus irmãos, por bondade aí. O trabalho dignifica o homem, quer dizer, torna o homem mais digno, torna o homem mais honrado. Encontramos na Bíblia que, enquanto estivermos trabalhando, devemos obedecer ao chefe, o supervisor, como que a Cristo. Devemos trabalhar e prestar serviços como servos de Cristo, sabendo que seremos recompensados pelo Senhor. Se você quiser acompanhar, você pode ler lá depois em Efésios 6, do versículo 5 ao versículo de número 8. Olhe para cá, irmãos. Pessoa que tem dificuldade em obedecer hierarquia, pessoa que tem dificuldade de atender uma voz de comando, irmãos, é complicado. Ele não vai conseguir crescer em nenhuma empresa. As pessoas nunca o verão com os bons olhos. Por quê? Porque esta pessoa não consegue se submeter a uma autoridade. E o que a Bíblia diz a respeito disso? Sede, pois, sujeito a toda autoridade. Por quê? Toda autoridade ela é constituída por Deus, irmãos. Então a gente precisa ter este cuidado. Então tem pessoas que têm dificuldade na igreja de ouvir a voz de comando do seu pastor, tem dificuldade de ouvir a voz de comando da liderança das senhoras, das cibeanas, do grupo de jovens, tem dificuldade de se permitir, não, mas fulano de tal não sei o que, ele não sabe mais do que eu sei muito mais do que ele. Irmão, não importa, a vara que floresce, o cajado que floresce, está na mão dele. Então, se você quiser ser abençoado por Deus, se submeta à autoridade, porque toda autoridade, irmãos, está investida de um poder, e se você resistir a este poder, está resistindo o próprio Deus. Então, Deus não pode lhe abençoar, porque você não se submete à autoridade. Muitas das vezes, e eu observo muito isso, essa questão da pessoa saber se permitir ser discipulado. O que eu estou querendo falar? Ninguém, irmãos, na igreja e até mesmo no trabalho mesmo, nós temos aqui professores, a irmã Eliana, por exemplo, é professora, mas para ela ser professora, primeiro, ela precisou sentar para poder aprender, e depois que aprendeu, ela foi ensinar. Então ninguém pode ensinar sem primeiro sentar aqui para aprender. Tem pessoa que ele acha que já sabe tudo, ele acha que é autossuficiente, ele não consegue, irmão, de jeito nenhum. Para ele é uma afronta sentar aí no banco e ouvir e ser discipulado por alguém aqui de cima. Às vezes o argumento dele é esse: mas como é que eu vou aprender de alguém mais burro do que eu? Como é que eu vou aprender alguém que sabe menos do que eu? Irmão, deixa eu lhe contar um segredo. Pode ser uma criança, pode ser um adolescente. Se Deus colocou aqui, deu autoridade para ele pregar a palavra, ele está pregando a palavra de Deus. Pode ser uma criança que vem em cima do púlpito. Eu já recebi palavra, irmão, de poder, de criança ministrando em cima do púlpito. Você acha que eu não sabia mais do que aquela criança? Sim ou não? Com certeza, irmão. Mas quando ele está aqui, ele está ministrando uma palavra que é maior do que ele, que é a palavra de Deus. Ele está investido. Quando alguém pega e dá esse microfonezinho aqui para alguém ministrar, Deus deu autoridade ao pastor. O pastor permitiu que a pessoa utilizasse aquele microfone, que ele está investido de uma autoridade. Então a gente tem que ter muito cuidado com relação a isso, para não tocar na santidade de Deus, sobretudo nessa questão de hierarquia. Temos esta dificuldade. Eu não vou no culto tal porque
não me adapto, eu não gosto da forma que aquela pessoa conduz. Irmão, isso é errado. Você não vem aqui para adorar uma pessoa, você vem para adorar a Deus. Você vem para servir a Deus. É para Ele, é por Ele, é para a glória do nome dEle, é para a exaltação do nome dEle, não é para a exaltação da pessoa, não. Eu não vou para não dar ibope para a pessoa nesse culto. Irmão, pare com essa bobagem. Você vem, não é para agradar as pessoas, você vem para agradar a Jesus. E consequentemente, você tendo comunhão com Deus, você vai ter comunhão também com a igreja. Mas primeiro você vem para cultuar a Deus. Simples assim, queridos. Simples assim, desta maneira, nós precisamos fazer isso. E tem uma outra coisa, e esse é um conselho que é dado, você nunca, irmãos, e isso serve de experiência, um dia se você estiver dirigindo um trabalho, se alguém aqui depois, e Deus abençoar, eu creio que Deus vai levantar pessoas aqui, para ser instrumento aqui nesta terra, para dirigir uma igreja futuramente, para exercer um ministério, o meu conselho é, nunca coloque alguém à frente de um trabalho que não se permita essa pessoa ser discipulada. É um conselho que eu dou, irmãos, até vocês que têm a liderança das senhoras aí, a liderança dos jovens, você vai formar um departamento ali, você vai colocar a responsabilidade da tesouraria ou da secretaria, alguma coisa no departamento das senhoras. Não coloque aquela irmã que não se permita ser discipulada, não. Vai dar trabalho para você, vai dar trabalho para a obra, vai dar trabalho para a direção, porque não tem coisa mais terrível do que você discipular uma pessoa que não se permite ser discipulada. É difícil. Como é que você vai colocar alguém à frente de um trabalho que não se permite ser discipulado? Que ele é autossuficiente, que ele se comanda, que ele é dono do seu nariz. Você perceberam, irmãos? Precisa de uma voz de comando. Por isso que tem o pastor, tem os departamentos, existe uma hierarquia, porque senão vira bagunça. Você já viu? Casa que todo mundo manda, irmãos. É por isso que quando Deus coloca o esposo dentro de casa, ele é o sacerdote, ele é o cabeça. E por que é que às vezes na casa é a mulher que está mandando e não o homem? Porque o homem foi frouxo, não assumiu a posição, frouxo, irmão, frouxo. Então ele deixou a mulher dominar. Isso aqui não é machismo, não. É porque o homem se permitiu. E quando é que ele se permite a esse ponto de não ser mais o cabeça? É quando ele não é mais o exemplo dentro de casa. Quando ele não consegue mais trazer o alimento, o mantimento. Quando ele não honra a esposa, não honra os filhos com o seu trabalho. Aí quer dizer, a única coisa, e isso acontece muito lá no mundo, quantas mulheres de Deus, honradas e abençoadas, sofrem com o marido cachaceiro? É ela que é a sacerdotisa dentro de casa, porque se for para ele ser o sacerdote, acabou. Então a mulher, para não ver tudo acabado, ela se coloca na posição ali de ser o esteio, de ser o sacerdote da casa. Por quê? Porque o homem não se investiu desta autoridade, abriu mão, mas deu autoridade ao homem fazer isto daqui. Então ele precisa ter uma posição, e essa posição ele não pode abrir mão. Agora, se ele não consegue administrar, se ele não consegue conduzir a sua casa, o seu lar, da forma como a Bíblia exige, e a mulher que está mais capaz para assumir essa posição, ela não vai deixar também todo se perder. Agora tem outras mulheres que é porque são encrenqueiras mesmo. O marido é até gente boa, o marido é trabalhador, mas ela quer ser pedra de sapato na vida do marido. Quer porque quer? Porque é feminista, empoderada. Você já viu aquela mulher empoderada? Está tendo muito agora, é mulher empoderada, não sei o quê. E eu já vi, irmãos, em cima de púlpito, e mulher vai lá pregar, e aquela coisa toda. Passou um dia lá uma vez, num culto, não vou dizer aonde, e nós estamos lá, e uma irmã vem de um outro lugar, você é empoderada, você é princesa. É, princesa é, mas com essas palavras de empoderamento, é você que manda, é você que faz. Irmã, a Bíblia não ensina assim, não. A Bíblia é diferente, irmãos. Então, esse negócio de empoderamento, que é a mulher que faz, é a mulher que acontece, a mulher honra a Deus servindo a Ele e obedecendo ao seu marido. Você sabia disso, queridos? Alguém pega e diz, mas e Débora, pastor? E Débora? Débora tinha um marido, o nome dele era Laipidode.
E tu pensa que ela não honrava o marido? Não honrava. A palmeira onde Débora estava, tinha um dono. Quem era o dono? Era Lapidote. Ela só ministrava ali porque ela tinha um marido que tinha uma terra, que tinha aquela palmeira, que a palmeira era de Lapidote, e agora por causa daquela palmeira ela subia ali, pregava, mas ela tinha um marido, que ela respeitava o marido, amava o marido, ela não desrespeitava. Só que o marido sabia também que o ministério de profetisa era dela e não atrapalhava, porque tem homem que ele não gosta, parece que a mulher não pode brilhar mais do que o Lapidote, não. A mulher honrava ele, mas ele sabia que o ministério dela era aquele, ele nunca atrapalhou o ministério daquela mulher. É por isso que tem que ter um acordo dentro de casa, irmão. Não pode haver arrogância, não pode haver soberba. Quando a mulher quer ser soberba, o diabo entra. Quando o homem, mesmo sabendo que ele é autoridade, ele quer usar essa autoridade para submeter, para humilhar, Deus não abençoa, irmãos. É tudo em parcimônia. Você já prestou atenção? Disse que a mulher é submissa ao homem. Mas você já viu qual é a responsabilidade do homem dentro de casa? Amar essa esposa e se entregar por essa esposa como Cristo amou e se entregou pela igreja. Você é capaz de morrer por sua mulher? Coisa dura, né, irmão? Você dá conta de se entregar para sua mulher e se precisar morrer por ela, irmão. Vem um bandido, vem dar um tiro na tua mulher. Você entra no meio, não, mata eu aqui, ó, mata, arrebenta, mas deixa ela viver. Não vai não, irmão. Primeira coisa, rapaz, eu vou nada, ela vai morrer bem aqui, amanhã ela já está com outro novinho aí. Vou nada. É. Não é verdade? Irmão, parece brincadeira, mas não é. Sim, irmão. Aí, esse filho está amando na proporção que o marido deveria amar a esposa. Esse filho, quando vendo a mãe que ia morrer, ele se jogou na frente, né, da bala, e ele morreu no lugar da mãe. E, Tava não? É por isso, porque se o marido tivesse, ele tinha morrido. Ô fé, irmão, vamos acreditar que esse marido ia. Então. Mas eu estou falando, irmão, é só para você ter uma ideia de como que é a responsabilidade nossa como marido. Você entendeu? É de dar a vida por essa mulher. Amém, irmãos? Aleluia. O tempo está passando ligeiro. Vamos aqui para o próximo slide. Por bondade. Próximo slide. Servir ao Senhor com humildade. O próximo slide vai falar sobre tanto Lutero como Calvino sustentavam que o cristão cumpria sua vocação e chamado de Deus fazendo o quê? Por meio do seu trabalho e desfazendo assim a ideia de distinguir entre o sagrado e o secular. O que ele está querendo dizer? Que o trabalho aí secular, ele é honroso, é divino também. Por quê? Porque é um ato salutar da divina vontade de Deus, o trabalho. E quando é que Deus instituiu isso? Quando ele colocou o homem para ser mordomo aqui na terra, para administrar, ou seja, para trabalhar. Não era só para ficar na sombra e água fresca, não. Então entenda que quando você está falando de trabalho, quer seja na igreja, quer seja um trabalho, aonde você estiver, amém, Deus abençoe, meu filho. Diz que quem der um copo de água fria, né? Então, está abençoado já, recebeu o galardão de profeta. Então, quando Deus coloca o homem lá no jardim, foi para ter obrigação, foi para trabalhar. Então, significa dizer que o trabalho é um ato divino da salutar vontade de Deus. Como também o trabalho na igreja é um ato divino da salutar vontade de Deus. Então, não tem diferenciação. Trabalho para Deus, o sagrado para Deus, aí todas as duas coisas são sagradas e honradas diante dele. Próximo slide.
por gentileza. Refletindo sobre a importância da participação de cada membro no corpo de Cristo para a edificação da igreja, irmãos. É a primeira coisa que precisa ficar claro. Ainda há serviço a ser feito, 4.2. Aperfeiçoamento para o serviço, e 4.3, todos devem participar. Deus em Cristo Jesus abençoe. Esse é o tema que nós vamos estar abordando na próxima aula. Ó. Uhum. É o sentimento, irmão, de proteção. Ele falando aí, eu estou lembrando do pastor Edmundo, um dia que o pastor Edmundo ficou zangado. Na casa onde ele mora, ali na 33, ele tem uns pés de manga ali em volta, várias plantações que ele fez. Plantou bem pequenininho, há muito tempo que ele mora, desde quase do início ali, então há muito tempo que ele mora naquele local. Então ele tem o ciúme daquele negócio ali, quando alguém fica jogando pedra ou não sei o que, ele que plantou aquilo tudo, que limpa, que vai lá, que organiza. E, irmão, teve um dia quase que ele desviou. Eu digo, pastor, quer dizer, é porque ele que regou, ele sabe o cuidado, o tempo que ele disse, que ele ali desperdiçou, não, que ele investiu ali para construir tudo aquilo dali. Aí a aplicação que eu quero fazer desse jeito, né? A mesma coisa é o filho, a mesma coisa é a esposa. A gente precisa cuidar, né? Porque a gente que tá alimentando, tá dando água, tá dando o mantimento. Então a família também é isso daí. Nós tem que ter esse sentimento de proteção, igual ele teve, igual o pastor Edmundo teve. O ruim é quando tem um marido, quando tem uma mulher que não tem esse sentimento de proteção. Mas isso parece que ele é próprio do homem mesmo, irmãos. Parece a questão de proteger a casa. A minha esposa, ela até briga comigo isso, e às vezes, no sentimento de proteger a casa, você acaba se desprotegendo. Quando eu ouço qualquer barulho ou qualquer uma outra coisa, a primeira coisa que eu faço, eu digo, ó, tu fica aqui dentro, e eu vou sair lá fora para ver. E tranca a porta, e peço para ela trancar, quer dizer, se matar, mata só eu lá fora. Então, acredito que esse deva ser o sentimento de proteção. Às vezes, alguma coisa que está diferente, um dia nós chegamos lá, a casa estava aberta, ela sabe disso. Então, assim, por exemplo, se fosse a minha mãe, se fosse o meu filho, já é esse sentimento de proteção, porque a gente é o sacerdote da casa. Eu tenho certeza também que se acontecer na casa do irmão Erinaldo, ele vai fazer do mesmo jeito. O pastor aqui, Jackson, vai fazer do mesmo jeito, porque a gente sabe da nossa função, nós somos o sacerdote, então deve partir da gente. Aqueles maridos frouxos, aqueles homens frouxos, que não dá conta de tomar uma providência, irmão, é complicado. Então, outro dia eu chego lá em casa, a porta aberta, e nós não deixamos aberta, não. E digo, sai lá para fora, vai lá para casa da tua mãe, eu vou ver aqui. Aí eu vou entrar lá de casa, vou acender a luz, mas ela já correu, já foi embora. Ela já deu com o pé na carreira. Se eu fosse pensar assim, não, rapaz, ela é novinha, eu morri hoje, amanhã ela já está procurando outro. Mas a gente quer proteger, irmãos. Como protege um filho? Quando eu era solteiro, era do mesmo jeito. Uma vez tentaram entrar lá dentro de casa, queria quebrar, porque queria eu sair lá para fora para brigar. Isso se a pessoa tivesse com a arma. Aí a polícia que chegou lá, mas quando chegou já tinha dominado lá o ladrão. 3 horas da madrugada. Tinha um tanto de gente lá em casa, tinha uns primos que tinham vindo lá do Goiás, tudo com medo. Primo não vai lá à noite, não, alguém tem que proteger. O cara vai quebrar tudo aqui. Aí ele pegou o carro e eu gostei, o carro estava novinho, com uma pedra, tinha que tacar no vidro do carro. Digo, vai não.
Olhei nele, não vi, rapaz. Na primeira coisa que ele distraiu, rapaz, eu saí, abri a porta com tudo, parti para cima e rolamos para o chão. Ninguém teve coragem lá. Só depois que eu dominei mesmo o camarada que está dominado, aí aparecem os corajosos, né? Quer dizer, mas a gente, irmãos, precisa proteger os nossos, proteger a nossa casa. O marido dá a vida para a mulher se preciso for. E a mulher se submeta não gemendo, mas com carinho, com amor ao marido, e as coisas vão ser abençoadas. Amém, irmãos? Não tenho mais tempo para conjecturar. Vamos ficar em pé. Na próxima terça-feira, vamos continuar falando sobre esse tema. Ainda há serviço a ser feito, aperfeiçoamento para o serviço, e todos devem participar. Vai ser a última parte desse estudo. Convido todos os irmãos a estar